Aleluia, boa noite. Nós estamos na mais uma sexta-feira com o nosso culto Mar de Deus. E Deus nessa noite tem uma palavra muito preciosa para a sua vida. Aleluia. Eu sei que você está agora se ligando no Mar de Deus e Deus vai derramar graça sem medida, vai libertar, vai curar a sua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais. Aleluia. Abra a sua Bíblia Sagrada comigo, você que está nos assistindo aí, aonde você está, nesse Brasil, nesse planeta, em 1 João, capítulo de número 3, livro de 1 João, capítulo de número 3, vamos lá? Versículo de número 8, o 9 e o 10, eu quero compartilhar com você esses 3 versículos da preciosa Palavra de Deus, que diz o versículo 8: quem comete pecado é do diabo. Vou repetir: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir com as obras do diabo. Versículo de número 9 diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Versículo de número 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Aleluia. Escute bem, João escreve algo tão precioso da parte de Deus, que ele começa a dizer que quem comete pecado é do diabo. E nós sabemos que Satanás, quando ele esteve nessa terra lá no princípio e até hoje, a Bíblia garante que ele foi que conquistou o coração de um casal, Adão e Eva, a pecar. Então veja que desde o princípio da humanidade, Satanás leva a humanidade a pecar. E Deus, olhando para essa opressão do pecado na terra, na vida da humanidade, Ele faz com que o seu Filho Jesus Cristo venha a esta terra em forma humana. A Bíblia garante que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. E foi para isto, diz o evangelista João, que Jesus se manifestou para destruir com as obras do diabo. Então, receba isso nessa noite para a sua vida. Jesus Cristo se manifestou nessa terra para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir toda e qualquer obra do diabo, diz a palavra de Deus. E ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Aquele que entregou a sua vida, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não vive mais na prática do pecado, porque a semente de Deus, o Espírito de Deus é com ele. E ele não pode continuar pecando. Ele vai sim pecar, mas ele não vai ter mais uma vida agora pecaminosa, como antes ele tinha sem conhecer Jesus. Porque a semente de Deus está dentro dele, diz a palavra, e porque ele é nascido de Deus. Então ele não pode viver continuamente pecando, porque o Espírito Santo de Deus vai estar convencendo ele do pecado. Aleluia. E o versículo de número 10 diz: e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Os filhos de Deus não vivem mais na prática do pecado. Os filhos do diabo continuam pecando dia e noite e não se arrependem. Não tem um arrependimento no coração, como tem os filhos de Deus quando caem. Aleluia. E continuando, ele diz assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Então, se você é nascido de Deus, mas não está vivendo uma vida de justiça, e se você é nascido de Deus e você odeia o seu irmão, até então você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Aleluia. Então coloque agora a sua mão na altura do seu coração, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Deus, eu coloco a tua igreja, Pai, meu Deus, que está nos ouvindo agora, ó Pai, para que todos eles possam receber a sua palavra, desde agora até o final dessa programação, que o Senhor manifeste o seu poder, que sara, cura, restaura, renova, que o seu Espírito Santo, ele possa convencer cada um dos ouvintes, ó Deus, Pai, a não viver mais na prática do pecado, ó Deus, porque o Senhor se manifestou nessa terra para destruir e envergonhar todas as obras de Satanás. Então, Pai, manifeste o seu poder em nome de Jesus, e eu declaro, meu Deus, Pai, cada um que está nos assistindo agora, recebendo já essa transformação, o poder da palavra que restaura, e eu declaro nessa noite milagre, cura e libertação na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vamos agora estar adorando e celebrando o nome do nosso Deus com o Ministério Paz, para o louvor da glória do nosso eterno Deus. Aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, tomas forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Treme a terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Traz a ordem em meio ao caos, livrar do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo. Sua justiça é como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Erga suas mãos e comece a glorificar o nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, Jesus. Pelo que fez por mim. Aleluia. Celebre o Senhor com suas palmas. Nós estamos passando por tempos difíceis, mas eu quero dizer uma coisa para você que está aí. O véu do templo, ele se rasgou. E você e eu, nós temos livre acesso ao Pai. Que você possa entrar na presença do seu Senhor agora e começar a adorar e começar a clamar a Ele, porque Ele é digno de receber a sua adoração. Ele é digno de receber a sua adoração. Fale com o seu Pai nesse momento e faça dessa canção a sua oração. Declare: Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, declare que dele é o reino. Teu é o reino. Teu o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Todo teu o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Teu o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Teu poder. E tua é a glória para sempre. Amém. Declarei na sua casa que dele é o reino, dele é a glória. Não importa a circunstância, não importa o ambiente, ele está no controle de tudo na sua vida. Ele está no controle de tudo que acontece nesse lugar. Ele é soberano entre as nações. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é o Deus todo-poderoso. E não há nada, nada que impeça a sua soberania. É a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder. Tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, todo teu O poder. e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia! Deus é poderoso. Depois de um grande louvor, depois de uma grande adoração, um momento especial agora para mim e para você. Ei, deixa eu dizer uma coisa preciosa. Eu tenho 21 anos servindo a Deus. Nunca deixei de dizimar e ofertar. Por quê? Eu vou mostrar para você nessa noite 3 razões por que você deve ser dizimista e ofertante, ou dizimar e ofertar. É precioso. Experimente isso na sua vida. E eu declaro que a sua vida na área financeira nunca mais vai ser a mesma. Você pode ter 3 empregos, 4 empregos. Você pode ser um microempresário, empresário. Você pode ter loja. Você pode ter muitas coisas, muitos bens. Mas se você não tiver uma vida ativa, fiel, de dizimista e ofertante, você sempre vai estar passando por dificuldades financeiras. Porque o devorador está à espreita. 3 razões por que você deve ser dizimista e ofertante fiel. Abra a sua Bíblia Sagrada, sem perca de tempo. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Nós vamos estar lendo junto. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 10. Está escrito assim, Deus deixou escrito assim: tragam o dízimo todos ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênção sobre vocês, tanta bênção que vocês não terão onde guardar. Malaquias capítulo 10 mostra a primeira razão por que eu tenho que ser dizimista e ofertante fiel. Porque dizimar e ofertar libera bênção sem medida da parte de Deus. Você está entendendo?
Porque dizimar e ofertar libera bênção sem medida da parte de Deus. Assim como há tristeza para aqueles que não entregam os seus dízimos, do outro lado, há alegria para aqueles que entregam os seus dízimos. Porque Deus está garantindo aqui na sua palavra que eles não vão ter aonde guardar tanta bênção que Deus vai derramar. Essa é uma promessa muito especial da parte de Deus. Se eu e você formos dizimista fiel, nós vamos experimentar bênçãos sem medida. Pense comigo que é uma coisa que não tem medida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mas para isso, nós precisamos dizimar e ofertar de forma bem fiel. Segunda razão por que eu preciso ser dizimista e ofertante fiel. Malaquias, no capítulo 3, versículo 11, está escrito: repreenderei o devorador. Bíblia está dizendo que Deus vai repreender o devorador. Empreenderei as pragas para que não devore suas colheitas, e as videiras no campo não poderão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então escute, a segunda razão por que você tem que ser dizimista e ofertante fiel é porque o dízimo, ele traz proteção contra o diabo. Na abertura eu falei que o diabo, ele veio para o quê? Para destruir, matar e para roubar. Mas Jesus, ele veio para destruir com as obras de Satanás. Então, se eu sou um homem que dizimo fielmente, escute, há uma proteção de Deus para a minha vida financeira. E o diabo não vai poder tocar. Porque em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 11, está dizendo aqui: eu repreenderei o devorador. Deus está dizendo: eu vou impedir que as pragas devorem suas colheitas. Escute que Deus está afirmando isso. Aí vem 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então entenda uma coisa muito séria aqui. Quando Satanás, ele encontra uma brecha, e o que é brecha? É uma abertura na nossa armadura espiritual. E quando Satanás encontra essa brecha na nossa armadura espiritual, ele entra para destruir com a nossa vida financeira. Então é necessário que eu e você, através da fidelidade do dízimo e das ofertas, venha se fechar essa brecha. Aí Satanás não tem como entrar. Aleluia. Terceira razão por que você tem que ser dizimista e ofertante fiel. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 12, diz: em todas as nações, então todas as nações os chamarão felizes. Deus colocou a vírgula e diz: porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Terceira razão por que você tem que ser dizimista e ofertante: porque ofertar me faz feliz e um homem bem-aventurado. Se você que quer ser feliz, obedeça a palavra. Se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, obedeça a palavra. Todas as nações dessa terra, diz a palavra, todas as pessoas chamarão você de feliz, de bem-aventurado, e você mesmo vai dar testemunho da alegria, da segurança, da paz e da confiança da parte de Deus na sua vida. Deus, Ele quer o melhor para você. Aleluia. Então você tem nessa noite uma oportunidade de continuar sendo um dizimista fiel, de ser um ofertante para a casa do Senhor. E aqui embaixo
da sua tela, você tem a conta bancária. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito, ou você pode vir até a secretaria da igreja e trazer a sua oferta, trazer o dízimo santo que é do Senhor. Nós estamos aqui aguardando você de segunda a sábado. Então não deixe o inimigo enganar você. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. E eu creio que Deus vai derramar bênção sem medida, não vai deixar o devorador tocar nas suas finanças, e você vai ser chamado de homem e de mulher feliz. Aleluia! Então eu quero que você faça isso, seja fiel. Não é porque nós estamos agora numa quarentena, onde os decretos estão proibindo de nós nos reunirmos, mas você tem a oportunidade no seu coração de dizimar e de ofertar. Não deixe o inimigo lhe enganar. Aleluia. Então faça isso para a glória de Deus. Agora nós vamos ficar com uma palavra muito preciosa com o irmão Henderson, que vai estar ministrando uma palavra poderosa no nome de Jesus. Fique com Deus. Graças a Deus que tem nos dado a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e aquele que reina pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Quero ler uma passagem bíblica aqui com você que está em Mateus capítulo de número 16, versículos 13, 14, 15, 16, vamos ler até o 16, por enquanto. Está escrito assim, tem por título a confissão de Pedro, amém? Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos grandes profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, você pode até gravar e marcar na sua Bíblia. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos continuar até o 20. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aleluia. Quero fazer uma oração nesse momento, que você na sua casa aí, no ambiente onde você está acomodado agora, assistindo este culto, essa palavra, eu quero fazer uma oração para que Deus, através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo, venha trazer uma revelação sobre a tua vida, através das Escrituras que acabamos de ler. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Pai. Eu quero, meu Deus, clamar a Ti por essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, nesse culto mais de Deus. Só o Senhor pode conhecer, sondar. Só o Senhor pode ver aonde o homem não vê.
E a tua palavra, Senhor, ela tem um poder sobrenatural de fazer, meu Deus, chegar até a alma dessa pessoa, até o coração. Essa palavra, Senhor, ministrada, essa palavra que foi lida, Senhor, ela pode penetrar, Senhor, no coração dessa pessoa. E pode trazer, Senhor, uma luz às trevas. Pode trazer cura, pode trazer libertação, meu Deus. Então, Senhor, meu Deus, eu te peço, aviva, Senhor, meu Deus, os corações, as mentes, com o seu sangue, Senhor. Passa, meu Deus, sobre cada mente, sobre cada coração, confortando cada um, Senhor, meu Deus, e convencendo cada vida de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse texto nós temos uma revelação dada pelo Pai, por Deus. Há um homem simples, há um homem humilde, há um homem chamado Pedro, há um homem chamado Simão, filho de Jonas. Jesus aqui nesse texto, ele fala aos seus discípulos, ele faz uma pergunta. Como todos nós sabemos, Jesus ele já é conhecedor de todas as coisas. Por muitas vezes na Bíblia nós vamos ver que quando Jesus operava um sinal, ou uma maravilha, algum milagre, e naquele mesmo momento já havia ali murmurações no coração e na mente das pessoas, dos fariseus, dos saduceus. E Jesus, já sabendo o que se passava na mente, ele já os advertia. Mas nesse texto Jesus vem fazer uma pergunta aqui. Ele já sabia quem ele era. Ele sabia com qual propósito e com qual intuito e para que ele tinha vindo a essa terra. Ele tinha vindo para trazer o reino do Pai. Ele era o melhor de Deus. Segundo as Escrituras, em João 3,16, ele é o unigênito do Pai. Ele é o único Filho de Deus. Ele é a primícia de Deus. Ele é o melhor de Deus. Ele é o tudo de Deus. E ele já sabia disso, porque ele já era desde o princípio com Deus. Antes que se houvesse dia, antes que se houvesse mundo, antes que nós existíssemos, antes da criação do homem, ele já era. Ele já existia na eternidade com o Pai. Mas Jesus Cristo, sabendo da confusão, Jesus Cristo sabendo que este mundo jaz no maligno, sabendo o que se passa na mente das pessoas, elas já tinham visto muitas das vezes os cegos verem, os surdos ouvirem, os paralíticos se levantarem. Ele já tinha visto muitos milagres de multiplicação de pães, de peixes. Eles já tinham visto muita coisa. Mas a mente do homem, sobre a mente do homem paira uma confusão, uma crise de identidade. Por muitas das vezes, talvez você já tenha se perguntado: de onde eu vim?
Para onde eu vou? Por que que eu existo? Por que a cor da minha pele? Por que que eu sou magro? Por que que eu sou gordo? Sobre a cabeça das pessoas existem milhares e milhares de perguntas. Sobre a cabeça das pessoas existem interrogações. Algumas pessoas ficam se perguntando: será que Deus existe? Qual a religião que eu devo seguir ou servir? Aquele povo há 2000 anos atrás estavam ali presenciando, convivendo com o próprio Filho do homem. Mas alguns deles diziam, aqui no versículo 14 a gente pode observar, uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros já diziam que ele era Jeremias ou algum dos grandes profetas. Sabe, meus amados, hoje a mesma questão, a mesma pergunta está sobre a mente dos teus amigos, dos teus familiares. Talvez eles estão perguntando: onde está Cristo? Quem é Cristo? Quem é esse Deus que o meu irmão serve, que o meu pai serve? Eles não conhecem o Deus que você serve. As pessoas estão correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus ideais, dos recursos. As pessoas estão caminhando em uma direção como se somente o dinheiro, somente a fama, somente os status, o ser importante é que vale. E sabe o que elas têm encontrado? Elas têm encontrado solidão, depressão, angústia, ansiedade. É isso que as pessoas têm encontrado. Então Jesus, ele chega com os seus discípulos aqui, ele diz assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Me digam, eu quero ouvir de vocês. E no versículo 15 ele continua dizendo: tudo bem, agora eu já ouvi o que as pessoas pensam. Agora eu quero saber, Jesus está falando, agora eu quero saber o que você que está me ouvindo agora, você que está em casa, Jesus está perguntando: quem você diz que eu sou? Naquele exato momento em que os discípulos estavam ali com Cristo, diante do Mestre, eles já tinham visto de tudo, eles caminhavam com Ele, andavam,
dormiam com ele. João, apóstolo amado, recostava a cabeça no peito dele. Eles tinham intimidade, eles podiam chegar com Cristo e abrir o coração. Mas naquele momento um homem chamado Pedro ergue a sua voz, levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: Feliz tu és, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Sabe, meus amados, quantas das vezes Jesus tem perguntado de mim, de você: quem dizes que eu sou? Talvez para algumas pessoas, elas irão dizer assim: Jesus é muito importante para mim. Ah, Jesus é aquele que me curou daquela doença. Jesus é aquele que me deu um emprego. Jesus é aquele que curou a vizinha, o vizinho da direita, da esquerda. É aquele que curou o meu pai. Algumas pessoas vão dizer isso, mas Jesus quer saber o que elas pensam sobre ele, o que Jesus é para essa pessoa. Jesus é suficiente para você? Porque para mim existem muitas coisas importantes. A minha família é importante, a minha esposa é importante, os meus filhos também são. Mas acima desse importante existe alguém. Ele é suficiente. Suficiente é algo que, se nada mais existir, somente aquilo basta. Era por isso que ele dizia para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Nós somos igreja. Versículo de número 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. O mundo, ele vive numa crise de identidade, ele não sabe. As pessoas não, se você perguntar para alguém, você sabe quem é Cristo, ela vai dizer que não sabe. Não conhecem. Aqui Cristo, através da revelação de Deus pela boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: ótimo, Pedro, agora tu sabes quem eu sou. Agora eu vou dizer quem vocês são. Então Jesus começa no versículo 18 e diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, meus amados, devemos saber quem somos.
somos aquilo que Ele diz que somos. Somos a igreja edificada de Cristo. Somos a noiva de Cristo. Eu quero te levar agora para 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Oh, aleluia. Vamos ler o 5, capítulo 2, 5 e o 9. Versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual de Deus, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo de número 9 agora. Acompanhe aí, porque no momento que você acompanha, que você lê, o Espírito Santo de Deus te acompanha na leitura e começa a transformar o teu ser. Versículo 9: vós porém sois, e ele vai começar a restaurar a tua identidade nessa noite, nesse momento aqui. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez as pessoas lá fora não saibam, mas você sabe quem você é. O inimigo das nossas almas sabe quem você é. Ele sabe que você foi comprado por alto preço, por um preço de sangue, por um preciosíssimo sangue. Nós precisamos de libertação. Sabe por que eu digo libertação? Porque às vezes nós nos colocamos no lugar aonde não é o nosso lugar. Você sendo uma raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, você se coloca no outro lugar. Sabe, você tem ouvido às vezes o inimigo e você se coloca aqui, você diz: eu não sou. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus hoje quer revelar a tua identidade, quem você é como cristão, como crente, como filho, como um sacerdote, como uma sacerdotisa de Deus. Jesus quer mostrar aqui quem você de fato é. Sabe por que que as pessoas, elas têm visto de uma forma diferente? Sabe por que na mente das pessoas existe essa confusão? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o inimigo de forma nenhuma vai te cegar fisicamente. Você não vai ver um demônio aparecer e furar os teus dois olhos, de forma nenhuma. Ele vai cegar o entendimento,
O inimigo, ele atua no entendimento, na mente da pessoa, para que ela não veja a luz, para que não seja resplandecida a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, acompanhe comigo. 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe, meus amados, por muitas das vezes a gente acha que o inimigo, a gente fala assim, a gente costuma muito ver as pessoas falarem assim: ah, o inimigo está me atrapalhando nessa área aqui, emocional. Sim, pode ser que sim. Ah, mas o inimigo está me atrapalhando nessa outra área aqui, da minha vida, eu não consigo prosperar. Sim, mas eu quero te dizer uma coisa: o inimigo, ele está mais preocupado com que não se resplandeça a ti o evangelho, a verdade, a palavra de Deus, ela não seja penetrada no teu coração, na tua alma, na tua mente. Porque a partir do momento que essa verdade, ela for colocada na tua mente, a partir do momento que essa verdade entrar no teu coração, no teu ser, ela vai fazer parte. Sabe por que Jesus Cristo vai falar em João 17, na oração sacerdotal? Ele vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade. É aqui, ó, na palavra. Ele diz: a tua palavra é a verdade. O inimigo, ele está mais preocupado com que o evangelho não resplandeça. E a gente consegue ver o sistema corrupto. Não são de outros países, a gente pode ver do nosso próprio país. O que se prega, entre aspas, as pessoas não percebem, mas o que está sendo pregado, o que estava sendo pregado, e até hoje ainda tentam, doutrinas diabólicas contra nossas crianças estavam sendo pregadas há alguns anos atrás. Você conseguiu ver isso? Como o inimigo investiu tão forte para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse o evangelho sobre os homens. Ele tenta de outras formas, com outras religiões falsas, seitas, para que a humanidade comece a ver Jesus Cristo de uma outra forma. Quer saber? Para o Islã, Jesus Cristo é um profeta, é um mensageiro. Ele não é o Filho de Deus. Para o budismo e outras religiões, ele é um ser extraordinário. Ele é um cara fora do normal. Mas eles não dizem que ele é o Filho de Deus. Mas aqui Pedro, revelado por Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As nações, esta cidade, ela está clamando assim, ó: quem é Jesus? Eles não sabem quem é Jesus.
por causa que o entendimento foi cegado. Mas nós somos igreja. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma autorização, nós temos um documento assinado por Ele, dizendo: vão e anunciem, digam, proclamem quem eu sou. Sabe, meus amados, às vezes os nossos vizinhos, eles estão clamando e dizendo: quem é Jesus na tua vida? Eu quero saber quem é Jesus na tua vida. E você tem que dizer como Pedro falou: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta, ela está ecoando, e só quem tem essa resposta é a igreja. É somente a igreja que tem a resposta para o mundo, para dizer que Cristo é o Salvador, Cristo é a redenção, Cristo é a solução. Porque o mundo não tem, porque o mundo morre. As pessoas, elas não conseguem viver sem Cristo. Sabe por quê? Porque não se vive sem Cristo. Se morre. A pessoa está morta sem Cristo. Algumas pessoas, Deus vai precisar fazer um milagre para que elas creiam. Outras, não, você vai ter que falar apenas. E o milagre vai ser operado no coração, na mente dessa pessoa. Nós precisamos de libertação. Quando eu digo libertação, eu digo que nós precisamos anunciar quem Ele é. Eu gosto muito de Mateus 7, 24. É muito fácil eu dizer: eu tenho Cristo. Mas fazer como Pedro fez, dizer para todos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tem que ter coragem, tem que ter revelação do alto. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse texto fala de dois fundamentos. Versículo de número 25, ele continua: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Sabe qual é essa rocha? É a mesma rocha que Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava edificando a igreja dele sobre Pedro. Jesus estava dizendo assim: você é assim uma pedra pequena, Pedro.
você faz parte, você também é edificação, como toda a igreja é, mas eu sou a pedra principal, eu sou a pedra angular. Sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa rocha que é Cristo. Versículo de número 26, Mateus 7, 26, diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é dessa libertação que nós precisamos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, sabe, é o momento da igreja não somente ouvir. Eu, como igreja, se eu fui edificado, se eu fui escolhido, todo aquele que ouve, irmão, se você ouviu, será comparado a um homem insensato. Ele diz aqui, ó, se você ouvir e não praticar, você será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E sabe o que acontece com aquela casa? Ela desaba, sendo grande a sua ruína. Tem um outro texto aqui, que vai te edificar muito, eu creio. Quando ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz, sabe, irmão, fazer ação, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Quando Cristo edificou a sua igreja, Ele edifica uma igreja militante. Sabe, meus amados, não é uma igreja tímida. É a crise da identidade que nós precisamos romper, nós precisamos saber quem somos. Enquanto estamos aqui somente ouvindo e não praticando, estamos amarrados, estamos presos. Mas sabe, esse é o momento de você soltar essas correias, de você dar um grito de libertação, de você dizer: não, eu sou um homem prudente, edificarei a minha casa sobre a rocha. Eu sou igreja, eu sou templo. 1 Coríntios 6,19. Portanto, vocês não sabeis que vocês são templos do Espírito Santo de Deus? Sabe, o homem que vive na crise da identidade não sabe quem ele é. Ele não entende a dimensão do que é ser templo. Nós estamos aqui em um templo. E dentro desse templo existe alguém. É uma habitação. A pessoa que ela tem alguma dúvida sobre quem ela é, ela não sabe que ela é um templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada, você não é um objeto. Por muitas das vezes as pessoas pensam que são objetos. A palavra de Deus diz que você é um templo, um lugar de habitação, casa de Deus, morada de Deus.
Você nasceu. Você foi criado para ser morada de Deus. Portanto, te levanta. É um momento de libertação na tua vida. É um momento de você aproveitar as oportunidades de ser igreja, de ser boca de Deus, ser templo de Deus, ser os pés de Deus. Nós somos os pés. Nós somos os pés dele aqui nessa terra. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. O inimigo tem tentado sobre a tua vida. Ele tem tentado te diminuir, dizer que você não tem valor para Deus. Mas você viu através da palavra de Deus que você é um edifício de Deus, uma morada dele. Que você é igreja. E que existe algo sobre a tua vida, uma palavra que foi lançada, que existe sobre a tua vida uma missão para você ir e dar muitos frutos. Para você ir e ser muito abundante na obra de Deus, na tua célula, no teu setor, na tua área, em todas as áreas da sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa e que você fizesse uma oração de libertação, um clamor de libertação, que realmente a tua voz agora, ela possa alcançar os céus. Se a tua voz não alcançar, que as tuas lágrimas alcancem. Mas Jesus vai te libertar. E Ele vai trazer sobre você, Ele vai dizer quem você é. E você vai ter convicção de que você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido por Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, Senhor. Meu Deus, essa pessoa, meu Deus, que talvez até o momento agora, Senhor, estava presa. Mas a partir do momento, Senhor, que a palavra foi, Senhor, que a palavra partiu, que a palavra saiu, ela pôde produzir o resultado, Senhor, que o Senhor esperava. Porque assim como a chuva cai, meu Deus, do céu, e não volta para lá vazia, assim a palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz. Então oro, Senhor, que o teu Espírito, Senhor Deus, possa avivar a obra que o Senhor começou, porque assim está escrito: aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique na santa paz de Jesus. Fique na santa paz. Mesmo nesse momento, você continua sendo igreja.